Salve pessoal, aqui é o Carlos Hanna do Fundamentos do Desenho e hoje eu estou fazendo mais um aquecimento aqui antes de começar as gravações da noite, né? Então, o seguinte, eu estou começando agora, vocês já devem saber, né? A refilmar o que eu já tinha filmado antes. Talvez eu reaproveite alguma coisa do que eu fiz antes, mas eu quero recomeçar mesmo. Estou começando a gravar esse curso de desenho e pintura de pintura a óleo de rostos e figuras, né, com uma paleta de cores reduzidas, introdução à teoria das cores, e para isso eu preciso que vocês já tenham bem exercitado o conteúdo dos outros dois cursos, como desenhar rostos e como desenhar corpos, tá? E como o tema vai ser a pintura a óleo, eu vou primeiro falar sobre a diferença da linguagem da pintura e do desenho, diferenças e similaridades, e para isso eu escolhi o seguinte material: carvão e limpa-tipo, tá? Então assim, eu quebrei o carvão em uns pedacinhos diferentes para eu ter algum controle sobre o tipo de pincelada, né, que cada tamanho vai poder me oferecer, né? Ó. Tá? E eu também estou usando esse lápis, um Ceramic, sei lá que diabos é isso, 9020 macio, que eu ganhei de presente de um aluno. Ele tem só um esmalte por fora, e quando você começa a usar ou uma lixa ou o estilete, ele é quase todo um carvão, mas não é um carvão que sai tanto quanto esse, ó. É um carvão que sai um pouquinho menos. E estou usando papel jornal, tá? E o limpa-tipo, pode ver que o meu já está meio sujinho, mas é um bom companheiro de guerra aqui, eu não vou abrir mão dele tão fácil assim, né? Então é o seguinte, o que é desenho e o que é pintura, né? Essa é uma questão que tem suas complexidades. Há pessoas que dizem que o desenho é a linguagem da linha, né? Tudo que você pode fazer com uma linha está tratando no desenho. E quando a linha começa a ficar muito espessa, porque dinâmica de linha é um assunto interessante, você começa, de certa forma, a caminhar para shapes. Quando ainda em desenho você pensa em shape de luz e sombra e rendera esse shape de luz e sombra de alguma forma e trabalha as variações de bordas ali e tudo, você começa a ter um desenho bem finalizado. E aí fica aquela questão de até que horas um desenho finalizado é uma pintura, ou uma pintura é um desenho, né? Então tem gente que diferencia o desenho de massas do desenho linear como sendo uma coisa pintura e outra coisa é linha. Tem gente que acha que a diferença talvez esteja em materiais. Se você está usando tintas, ou seja, se o seu material é molhado, você está na pintura. Se você está usando grafites, pastéis, você já está no desenho. Mas tem sempre aquelas áreas nebulosas entre um e outro. Afinal, o nanquim geralmente é um material mais relacionado ao desenho do que a pintura e é molhado. Já o pastel seco, o pastel oleoso é mais relacionado à pintura do que ao desenho, e é um material seco. Então, existe também essa questão do material ser seco ou molhado. E o que eu estou querendo chegar é que o limite entre o que é desenho e o que é pintura é um limite tênue, ele tem uma área ampla, né? Minha tendência é concordar com o grande mestre Richard Schmid de que desenho e pintura são a mesma coisa. Quando você está desenhando, você está pintando
Claro que tem horas que talvez não, dependendo de como você abordar o seu desenho. Se o seu desenho for puramente linear, talvez não. Mas geralmente quando você está desenhando, você está pintando com um material, né? Então você pode estar pintando com grafite, você pode estar pintando com carvão. E quando você está pintando lá com sua tinta óleo, você está desenhando com aquele material também. Então, uma coisa é um pouco a outra. E ele defende esse ponto de vista dizendo que desenho é a habilidade de fazer a marca correta, no lugar correto, no tamanho correto. Então, essa é uma diferenciação interessante. Não importa mais o material que você está usando, a partir do momento que você, né, coloca uma marca, seja ela uma pincelada ampla como essa, né, um shape que o seu pincel criou, seja o seu pincel um carvão ou um pedacinho de pau com pelo na frente e tinta, né, tanto faz. Você pensou no tamanho, na posição, no shape, né, dessa marca que você fez, você tomou uma decisão de desenho. Corroborando essa decisão, você tem o que o Fred Fixler fala, né, que se ele fosse colocar, ele poderia colocar uma plaquinha no ateliê dele dizendo escola de desenho, e ele tem certeza que ele iria formar pintores. Justamente isso, como existem essas duas coisas em comum. Então, tem alguns elementos que a gente vai ver, né, que são próprios do desenho, próprios da pintura, próprios da linguagem da linha ou próprios da linguagem da massa, mas que para pintar nós temos que saber desenhar. E agora com esse material eu vou fazer o meu aquecimento. Isso tudo foi só uma introdução abestalhada, né? Eu vou fazer o aquecimento, vou pintar com carvão um rosto e eu vou tentar trabalhar dando prioridades às grandes massas para vocês verem como que seria uma pintura. Eu vou raciocinar esse material como sendo um pincel dessa largura. E assim como um pincel chato, deixa eu pegar um aqui para comparar. Olha só, eu posso dar uma pincelada assim, que faria algo desse tipo, mas eu também posso pegar o meu pincel e dar uma pincelada assim, né, que geralmente faria algo desse tipo. Então, com esse material eu faço uma coisa muito parecida com o que eu faço com esse, tá ok? Então, é dentro disso que eu vou brincar, como se eu estivesse pintando, tá? Deixa eu ver aqui o espaço que eu vou tentar ocupar aqui da tela para eu fazer isso dentro do espaço disponível que a gente tem, né? Porque eu tô com um zoom aqui bem em cima, aquela tela do outro aquecimento não gostei muito não, porque a perspectiva faz com que haja deformação, né? Quando você estiver pensando que você está pintando, o squint vai ser essencial. E vocês já ouviram eu falar disso, olhar ratazana, quando eu estou mandando vocês, quando eu estou conversando sobre desenho com vocês, né? Eu quero o olhar de ratazana, eu quero o squint, é essencial. Se era essencial aquela hora, continua sendo essencial agora, porque nós temos que simplificar as massas que nós estamos enxergando, né? E essas massas são massas de claro e escuro, independente de eu ter cor ou não, né? Ó, não tem problema usar um pouquinho de construção, tá? Mas repara como eu estou dando pinceladas. Então, essa pincelada aqui, ela define o plano lateral de um nariz, é o plano sombreado.
aqui vai começar uma bochecha, em algum lugar aqui, eu vou ter que mudar esse shape de luz ainda, em algum lugar aqui provavelmente eu vou vir com a minha tinta clara, isso aqui não é uma borracha, é uma tinta clara, e vou pensar no meu shape de luz, né? Aqui em algum momento o plano muda e eu tenho esse shape de sombra da bochecha. Ao fim dessa marca começa um plano superior, depois o plano vai mudar de novo. Então eu não precisei desenhar toda a estrutura tridimensional do meu nariz ali, né, para depois preencher essa lateral. Eu já estou raciocinando isso sem precisar da linha e só trabalhando com shapes e pinceladas, entendeu? Então, boa parte do trabalho que a gente vai ter na pintura, né, é um trabalho de desenho, ainda que a gente esteja trabalhando com materiais que privilegiem o uso de massa ao invés do uso de linha. Tem lugar para linha também, tá? Você vê que de vez em quando eu faço linhas, né? Mas o pincel, a tinta, o carvão e a linguagem da pintura como um todo vai privilegiar o raciocínio de massa entre um shape e outro. Então, assim, o uso do carvão e do pastel são duas coisas que eu vou começar o curso demonstrando para fazer um link já com o conteúdo que vocês têm, é justamente para vocês verem que o raciocínio de saber desenhar está incluso em saber pintar. Ok? E se você desenha mal, a sua pintura vai sofrer com isso. Não adianta querer falar cor, não sei o que. Se você quer expressar uma certa naturalidade do mundo visível no seu desenho, um certo realismo e tudo, você vai precisar de saber observar e de entender desenho, tá? Essa é uma lição importante e é por isso que o curso de desenho é obrigatório para esse curso de pintura. Então, reforço, eu ainda estou começando a gravação. Se você já fez o curso, refaz, exercita todo aquele conteúdo, tanto do curso de cabeça quanto do curso de desenho da figura humana. Reforça os conceitos, põe em prática, assiste às aulas e faz os exercícios outra vez, tá? Já viu uma vez? Vê de novo. Não foi feito para ser visto uma vez só. Meu curso foi feito para ser visto várias vezes. O certo era até vocês pagarem a mensalidade para mim, porque é um curso para ser visto várias vezes, decorrer da vida, tá? Boa ideia, hein? Vou cobrar mensalidade. Tô brincando, gente. É da vida inteira. Vitalício tá lá para vocês. Né? Vocês sabem disso. E, assim, refaça aqueles exercícios, porque quando chegar na tinta eu vou falar sobre pintura, sobre o uso do material. Pensar aqui primeiro, para não fazer besteira nesse momento. Deixa eu mudar para um pincelzinho pequeno agora. Vou fazer umas marquinhas mais, né?
Então, é isto. Hoje mesmo, tinta clara, ó. Ajeita o formato do pincel e dá a sua pincelada. Cria shapes. Simplifica. Olhar de ratazana. E aí, quais são os principais fundamentos que estão sendo usados aqui, né? O fundamento do desenho, que tem a ver com medida, design, posicionamento, descrever forma 3D, descrever a luz e a sombra, o fundamento dos valores, então o que é mais claro, o que é mais escuro, a família da luz e da sombra estão separadas entre si, o fundamento de bordas, tudo isso já foi explicado no curso de desenho, e é isso que eu estou trabalhando aqui. O que eu não estou trabalhando aqui? O fundamento de cores, que esse vai começar a ser abordado nesse curso de pintura. E no outro curso que vai vir depois, sobre paisagem. E depois, talvez, num curso também sobre composição, né, para ilustração. Só que a gente vai começar a pintar aqui no monocromático. Vocês, depois de fazer no curso alguns exercícios com carvão e pastel, que eu vou demonstrar, vocês vão passar para a tinta e vão aprender como que a tinta se comporta só lidando com um tom, depois um tom e o branco. Então vou fazer algo bem gradual para vocês, tá? Vou fazer algo que vai de pouquinho em pouquinho mesmo. Pretendo levar vocês passo a passo para saírem do conteúdo que vocês já tiveram de desenho em direção à pintura com uma curva bem gradual que vai fazer com que tudo seja fácil, seja natural. Vocês vão ver que pintar não é difícil se vocês já estão desenhando. Cor não é difícil. A maioria das pessoas que acha que cor é um assunto super complexo, quando você vai olhar o trabalho deles, na verdade eles têm problema de desenho. Então, nós vamos continuar trabalhando os desenhos, mas vai desenhar com tinta a óleo e aí nós vamos introduzir a cor e você já vai saber como que a tinta a óleo funciona. É bem gradual, é a maneira mais inteligente que eu conheço de começar esse assunto da pintura. Ok. Agora, deixa eu ver uma coisa. Mudar de material aqui um pouco. Pegar esse carvão que escapa um pouquinho menos. Vou dar uma suavizada muito louca em tudo aqui. Que legal. E vou botar um meio tom nessa família da luz. Repara como que
meu desenho está borrando e algumas definições que eu tinha estão perdendo. A gente não deve se preocupar com isso. Não é o momento de você ficar tenso e falar, pá, fudeu, né? Não. Isso aqui é um momento que faz parte do processo criativo em pintura, né? Onde você vai deixar o material trabalhar, deixar ele criar coisas novas, porque você precisa de bordas suaves, você precisa de que alguns espaços da sua composição tenha unidade, né? E tenha coesão, harmonia, né? E é fazendo isso, você precisa criar uma chave de valores que você vai poder pintar com a luz, né? Então, onde é que está esse highlightzinho desse nariz? O que acontece depois dele? Vamos dar uma pincelada, ó. Uma pincelada, ó. Tá vendo? Ó. O que eu fiz aqui? Dois shapes escuros, delimitando um shape que pode ser luz ou pode ser só mais escuro do que está ao redor. Eu preciso fazer um squint para definir. Definitivamente, aqui eu vou ter uma pinceladinha escura e a gente vai desenvolver também, ó, uma caligrafia pessoal. Então é importante experimentar com o material. Mais um motivo para vocês fazerem tudo gradual antes de ter que se preocupar com um assunto como cor, né? Essa pincelada, esse shape, qual que é o problema dele? Né? Ele realmente é um shape mais claro que está passando aqui, como se fosse um highlight nesse cilindro. Só que ele talvez esteja claro demais e ele com certeza está com as bordas duras demais. Ó. Então, não importa a cor, nesse caso, para resolver essa questão, era uma questão de valores, bordas e desenho. Né? Se a marca estiver no lugar errado também, eu tenho problemas sérios, que talvez é o que esteja acontecendo com esse olho. E eu só vou saber se eu conseguir comparar com o próximo, né? Então vamos começar a trazer um pouquinho pro lado de cá.
Então, assim, eu não estou explicando tanta coisa aqui, porque esse não é um vídeo do curso, né? Isso é só o meu aquecimento e eu falando sobre o curso que eu vou começar a gravar, né? Isso aqui eu só estou viajando na maionese. Começar a gravar hoje. E talvez esse vídeo até fique como conteúdo gratuito e disponível do curso. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ó, pincelada, tá vendo? Ó, isso poderia ser conseguido como? Com um pincelzinho assim, ó. 2 ou 3 pinceladas e fez essa marca, né? Agora, se essas marcas que eu estiver fazendo estiverem no lugar errado, ou no tamanho errado, ou no valor errado, não importa o que eu faça com as cores, vai dar merda. Se essas marcas estiverem no lugar certo, no tamanho certo, com a borda certa, não precisa nem ter cor que vai funcionar. E se tiver cor, pode praticamente ser a cor que eu bem entender, a cor que eu quiser mesmo, entendeu? Porque o mundo visível é definido por essas questões: valores, bordas e desenho. Cor é um tempero que a gente vai pôr nesse prato. E quem aprende a desenhar tem tudo para se tornar um bom pintor, porque já fez a parte mais complexa. Desde que entenda do que eu estou falando, entendeu? Ó, suaviza as bordas, ó. Deixa misturar, não precisa desenhar de tudo, né? Aí. Pintar uma luzinha aqui. E aí vamos ver o conteúdo do curso, né? Eu vou fazer algumas demonstrações e eu pretendo filmar tudo em tempo real, igual tô fazendo agora, tempo real mesmo. E nisso eu vou pintar alguns homens, algumas mulheres, quero variar sexo, variar um pouco faixa etária também, tá? E eu vou fazer primeiro no carvão, depois pastel branco e preto, depois tinta a óleo monocromático com uma cor apenas, Pickup Technique, depois tinta a óleo com uma cor mais o branco, depois introdução à teoria das cores e a paleta limitada, famosa paleta Zorn. Todos esses assuntos vão ter algumas demonstrações, às vezes com figura de corpo inteiro, às vezes com rosto, e tentando variar bastante entre homens e mulheres
tudo que eu fizer, eu vou separar referências para você fazer, mas eu quero que você também faça com suas próprias referências. Vai depender um pouco das referências que eu conseguir recolhendo ao longo do processo. E como eu disse no outro vídeo, eu quero montar uma biblioteca de referências e deixar disponível no site do Fundamentos do Desenho, que vai sofrer também um pequeno reajuste, uma reformulada para ficar melhor e mais ágil, tá? Então, olha só, esse daí terminou meu aquecimento, tá feito. Pera aí, vamos cagar alguma coisa aqui, talvez não tenha terminado. Sempre que eu falo terminou, eu faço uma coisinha a mais e não termina, né? Pronto, tá bom. Esse é o aquecimento e como vocês viram, eu não tive que construir a cabeça toda geometricamente, delimitar todos os planos, definir quais estão na luz e na sombra para depois preencher. Eu já fui trabalhando com manchas, com tons dentro dessa linguagem da pintura e isso é algo muito legal para vocês acrescentarem nos seus treinos de desenho, tá? Porque já te prepara para o problema de pintar daqui a pouco, principalmente porque já começa a ter essa situação em que você vai ter que colocar um tom, igual eu fiz com o nariz e pintei o highlight, ou igual eu estou fazendo aqui, ó, colocar um tom para achar, né, a luz. Deixa eu suavizar as bordas, ó. E aí definir o shape de luz. Ao definir esse shape de luz, né, eu tenho um shape de sombra mais bem feito. E um bom pintor e um bom desenhista pensa na luz e na sombra. Os dois shapes são essenciais. Beleza? Então tá aí mais um aquecimentozinho. Já tô pronto para começar a gravar o curso para vocês. Espero que esse curso fique pronto rapidinho e vocês vão recebendo updates à medida que eu for fazendo. Esse vídeo vai entrar no ar no YouTube um pouquinho atrasado, porque eu estou mudando de provedor de internet, então estou sem internet pelos próximos dias, mas já estou mandando bronca. Valeu, desenhistas, grande abraço, obrigado por todo o apoio nos cursos, obrigado pelas 5 estrelas. Quem deu 3 ou 4 estrelas porque estava muito no começo do curso, pensa aí se não vale a pena, agora que você já viu mais conteúdo do curso, voltar lá e aumentar as estrelinhas para 5. E muito obrigado a todo mundo. Eu descobri recentemente que eu sou instrutor top 10 da Udemy no Brasil. Isso é um prazer enorme e não poderia acontecer sem vocês. Então, muito obrigado mesmo por tudo. E esse ano nós vamos meter o pau. Eu vou fazer muito conteúdo sobre a tradição clássica do desenho. Grande abraço e até a próxima.